Vamos fazer essa apresentação, nessa videoaula, sobre desenvolvimento para Android. Bom, abrindo aí o Eclipse, que vocês baixaram aí diretamente do site da Google Developer, nós temos aí a página inicial do Eclipse, né, a abertura da IDE. Vocês vão perceber que, de uma certa forma, a apresentação do Eclipse é basicamente o normal que vocês podem estar acostumados de outros desenvolvimentos. O que vai mudar, na verdade, são essas duas ferramentas que são alocadas aqui em cima, né? A primeira ferramenta é o Android SDK Manager. Essa ferramenta, se você clicar, ele vai abrir uma tela onde ele apresenta as APIs que foram instaladas em sua máquina, ou quais APIs você tem a disponibilidade de baixar de acordo com a versão. Então veja bem, na hora que você vai desenvolver um aplicativo para Android, você deve, de uma certa forma, identificar para qual perfil de versão do Android você vai desenvolver, né? Então, na hora que você escolhe o perfil do dispositivo, você precisa definir o projeto que tenha aquele mesmo perfil. E para que o teu projeto tenha esse mesmo perfil, você precisa também que a IDE tenha as ferramentas, as APIs adequadas para você desenvolver. Então, nesse Android SDK Manager, você tem a possibilidade aqui de acompanhar pelas versões do Android quais as APIs tem disponíveis para baixar, as atualizações e tudo mais. Então, por exemplo, eu estou aqui na versão 3, repare aqui que na minha máquina não está instalado, né? Então, se eu for desenvolver um projeto para o Android 3.0, eu não vou conseguir desenvolver, eu vou precisar baixar, né, esse conjunto aqui para poder desenvolver especificamente para o Android 3.0. Então, você tem a possibilidade de baixar para todos, né, de fazer download de todas as APIs para todas as versões, ou então somente daquelas que forem convenientes para o seu desenvolvimento, né. Quando você baixa agora as versões mais recentes, ele já baixa a atual, né. Então, perceba aqui que a 4.3, ele já está aqui que, na verdade, a 4.2, deixa eu ver, não está instalado. 4.3, ele apresenta aqui que inclusive tem updates a serem realizados, né? Então aí é importante aí você estar acompanhando esse Android SDK Manager para baixar as APIs que forem convenientes de acordo com o seu desenvolvimento, né? E também acompanhar os updates que são recomendados constantemente pela Google. Além das APIs específicas para as versões do Android, tem aí um conjunto de ferramentas também que você pode baixar, né? Então, aqueles recomendados, tem update, alguns que estão instalados ou não. E tem alguns extras também que você pode optar em instalar, né? Então, tem um exemplo que nós temos aqui, o Google USB Drive, para conectar pela porta USB, né? Para você poder debugar o teu projeto diretamente no aparelho, né? Então aí fica a critério seu também baixar ou não, né? Bom, então essa é a primeira ferramenta que aparece aqui, que vem junto no Eclipse preparado para Android, né? Que faz parte do conjunto ADT. E a segunda ferramenta seria o emulador, né? O Android Virtual Device Manager. Quando você vai criar um projeto para Android, você deve primeiramente definir um emulador. Você pode criar uma lista de vários emuladores aqui, né, um para cada versão, preferencialmente, né? Então repare que aqui nessa máquina minha eu tenho instalado um emulador para 2.3.3 e um emulador para 4.3. Na hora que eu crio um projeto e vou executá-lo, o próprio Eclipse ele vem nessa lista de emuladores, verifica qual é compatível com a versão do Android que você criou. Então ele checa a versão do seu projeto, ele checa a versão do emulador para executar, né? Então é importante, antes de você começar a criar o seu projeto, é definir aí um emulador, né? Por que eu tenho que definir um emulador específico para a versão? Porque aí os recursos serão carregados conforme a versão. Então, alguns vão ter alguns recursos a mais, outros terão recursos a menos, e aí o emulador, ele basicamente é uma cópia praticamente perfeita, aí, né, ou quase idêntica
do dispositivo físico, né, real, e então é necessário que você defina aqui um emulador, né? Então, se você fosse criar um novo, você simplesmente viria em New, você tem a possibilidade de colocar um nome qualquer, né, desse emulador, você tem a possibilidade de escolher um dispositivo, né, alguns eles são sugeridos, né? Então, por exemplo, tem lá o Nexus de 7.27 polegadas, né, com essa resolução de 800 por 1280. Você tem a possibilidade de escolher o target, né, e aqui ele vai procurar, na verdade, quais as APIs que você baixou. Então, repare que é uma coisa interessante, ó, repare que voltando aqui no meu Android SDK Manager, repare que eu não tenho muitas APIs instaladas para as outras versões, né? Então, repare, está lá, não instalado, não instalado, não instalado e assim sucessivamente. Então, pelo fato de eu não ter muitas APIs instaladas para as versões, aqui em Target, né, ele lista somente aquelas que eu já fiz o download e deixei definido. Então, vejam bem, você primeiro precisa baixar a API específica da versão que você precisa. Segundo passo, definir o emulador que você vai trabalhar no seu projeto. Então, esse emulador, você tem que já definir aqui a API, né? Vocês vão encontrar muitos casos de APIs, das APIs que tenham pelo nome Android e pelo nome Google. Então, repare, as duas API Level 10 e API Level 10. As duas APIs são basicamente a mesma versão, né? A diferença é que quando você escolhe a Google, ele acrescenta um conjunto de funcionalidades a mais que são oferecidos especificamente para Google. E quando você escolhe o Android 2.3, seriam o conjunto de ferramentas e funcionalidades básicas, né? Então aqui, normalmente, essa aqui acrescenta algumas funcionalidades a mais, né? Agora, se for criar um projeto básico, não, aí você pode escolher simplesmente o Android. Em alguns casos, você terá a possibilidade de escolher aqui a CPU, né? Deixa eu ver se eu consigo criar um outro aqui para ele demonstrar. Vou criar aqui um Nexus, um Target. Vou escolher, ó, da Google. Esse não, deixa eu ver se o 10 ele deixa. Em alguns casos ele vai liberar a escolha do CPU, né? Para ARM ou para Intel, né? Para Intel. Na verdade, talvez eu nem tenha feito o download completo aqui, então por isso talvez eu ainda não esteja abrindo a possibilidade de setar. Você tem a possibilidade de fazer algumas configurações a mais, né? Utilização de cartão de memória, utilização de memória, câmeras, né? E tudo mais. Então isso você define todo esse perfil, né, aqui no emulador, né? No meu caso aqui, como eu já tenho um emulador definido, né, esses emuladores vocês podem criar, deletar, editar no momento que desejar. Não influencia muito no projeto, né? Na hora que você vai executar, simplesmente o Eclipse vai vir aqui e vai ver se tem um compatível. Se não tiver, ele já vai dar erro e o teu projeto não vai nem executar. Então, esse aqui é mais uma lista, né? Então, o fato de você baixar não significa que ele vá estar rodando, você precisa deixar ele definido. Então, agora, o próximo passo, nós vamos criar aí um projeto, né? Então, eu vou pedir para criar um novo. Eu vou escolher a possibilidade de um projeto Android, né, na verdade. Android Application Project. Vou dar um Next. Ele vai pedir aqui o nome do projeto. Vou chamar aqui de projeto teste. Repare que aqui, nesse momento, é onde você define o teu projeto de acordo com a versão do Android. Então, lá ele pede aqui o mínimo requerido de SDK.
o target que ele vai executar, né? Eu vou criar ele aqui na versão, na última versão, na API 18. E aí repare, como eu defini o mínimo 18, ele já seta todas as demais como 18. Vou dar aí um next. Nesse momento, né, nessa aula, como nós estamos aí trabalhando de uma forma, criando projetos, os primeiros passos, vamos simplesmente seguir o procedimento de next. Depois vamos ver em mais detalhes quais são essas configurações extras, né? Vamos pegar um activity zerado. Bom, aqui ele pede um activity name, eu vou trocar o nome para a tela 01. Repare que layout name ele já coloca activity underline tela 01. E aí eu posso dar um finish. Ele vai criar o projeto teste, né, que eu acabei de definir. O projeto, ele tem essa estrutura, né? Algumas coisas vocês já devem estar acostumados de outros projetos do Eclipse ou de projetos Java, de modo geral, né? Mas alguns pontos importantes. Vamos lá. O primeiro deles é com relação à pasta src. Ele cria lá um pacote e cria aqui o nosso tela01.java. Então aqui nessa parte tela01.java é onde nós temos aqui o código, né, em Java que faz uma referência à classe Activity, que é a classe que define aí, como se diz, a tela do seu aplicativo. Então, repare que aqui é um código Java básico. Na hora que eu dou um extends activity, eu estou informando que essa classe tela 01, ela, na verdade, é uma tela de um aplicativo Android, né? Ele faz as importações automáticas. Quando você faz a importação, um método importante que ele já sai definido, né, é o onCreate, né? E nós temos aqui, na sequência, o setContentView fazendo r.layout activity tela 01. O que faz isso aqui na verdade? Vejam bem. Esse aqui vai ser basicamente essa linha receita de bolo, tá? Esse onCreate, que ele vai... é o que faz o start, faz a criação do projeto. Esse setContentView, ele faz a ligação de um activity para um view, né? Esse view, no caso, ele está fazendo uma referência a esse activity tela 01, que está aqui, se você olhar aqui no seu projeto, você vai ver que ele está dentro da pasta layout. Você tem lá o activity tela 01. Se você abrir o activity tela 01, você vai ver que é um XML, né? Na verdade, ele é um XML lá. Esse XML você tem a possibilidade de trabalhar tanto, né, através do clique e arraste. Eu posso ir editando, acrescentando elementos nesse XML, ou eu posso vir trabalhar diretamente no código XML, né, e aí adicionando elementos. Então, voltando aqui no nosso Activity, nós temos um Activity que foi criado, e esse Activity faz referência a um arquivo externo XML, onde está configurado, né, o view, né, onde está configurado a forma e os elementos, os objetos gráficos que serão exibidos. Como eu tenho um arquivo XML e aqui eu tenho um código Java, para fazer essa ligação do XML com Java, né, em Android você vai utilizar essa classe R. Né, essa classe R é importantíssima no contexto do Android. Ele que vai fazer as ligações de tudo que for recurso externo. Então veja bem, como o view nosso é um arquivo XML externo à classe Java, nós precisamos de uma classe R para fazer essa ligação. A classe R vai lá, identifica esse arquivo XML, verifica se realmente ele é de um layout, verifica se ele tem realmente componentes de view, né, e faz essa, né, vamos chamar de conversão, né, ou traz essa parte XML para dentro do contexto Java, né? Então a classe R é extremamente importante para esse cenário. Então vejam bem, quando você cria um projeto, o modo básico dele, quando você gera ele já coloca um activity para você, ele já coloca para você um XML,
né, com um view, e esse view aí tem, basicamente, aí tem um Hello World, né, para você colocar. Você pode aí vir no Hello World, mudar o conteúdo dela, né. Aqui eu vou alterar esse conteúdo. Repare que aqui o Hello World ele está associado a uma chave string, depois nas próximas aulas vamos ver o significado disso, mas você pode alterar ele colocando uma string diretamente, né? O Android ele vai acusar esse warning aqui, dizendo que seria interessante você utilizar uma chave, né? Mas conforme disse, nós vamos ver daqui algumas aulas o significado disso. Alterei, vamos verificar se está salvo o projeto, está, né? E aí vamos executar. Uma coisa importante quando você estiver trabalhando com Android, a execução do emulador, normalmente a primeira vez ele costuma demorar um pouco, né? Porque o emulador, como eu disse anteriormente, ele faz uma referência bem próxima, bem parecida no dispositivo. Então ele traz todos os recursos que um eventual dispositivo que contém essa versão do Android tem. Então quando você está executando, normalmente ele vai demorar aí um certo tempo para executar. Uma vez que ele executou, você não vai ter a necessidade de fechar ele. Então você pode deixar o emulador aberto e ir trabalhando com ele sem necessidade de ficar toda hora fechando esse emulador, né? Esse processo, na verdade, né, o que acontece? Se você está acostumado a trabalhar com Java ME, o Java ME você tinha que a todo momento fechar o emulador. Se você deixasse o emulador aberto, ele não conseguiria executar, né? Aqui, como não estava definido como projeto principal, vou chamar novamente aqui, tá? Run as Android Application. Agora sim ele vai. Projeto teste rodando. Mas aí, como estava dizendo, o Java ME você tem a necessidade de toda hora fechar o emulador, abrir o emulador, fechar o emulador, abrir o emulador, né? Aqui no Android não. No Android então você vai ter um certo trabalho para executar a primeira vez, né, quando ele está sendo startado, e depois nas próximas vezes você pode deixar aí o seu emulador aberto sem problema nenhum, né, e simplesmente acompanhar o acontecimento da chamada dele aqui no console, né. No console você tem a possibilidade de chamar ele pela visão de um DDMS ou pela perspectiva Android. Pela perspectiva Android, ele vai te passando algumas informações, né, com relação à execução. Acho que eu acabei fechando ele sem precisar. Pera aí, deixa eu começar de novo. Deixa eu executar mais uma vez. Eu já estava com o emulador aberto, eu acabei... Vamos lá. Aí, como eu disse no início, o Eclipse ele vai procurar pelo seu emulador. Então repare que aqui ele está procurando e encontrou o emulador chamado emulador, né, que eu coloquei o nome de emulador. Então repare que ele veio aqui e achou esse emulador da versão 4.3. E aí ele, como eu disse, estava dizendo também, ele demora um pouquinho aqui para ser executado, né? Para você, quando você está executando o seu projeto, é sempre importante você olhar aqui nesse console para você ver se o negócio está indo de uma maneira adequada. Quando o teu projeto vai ser executado, ele vai aparecer lá instalando o APK. E na hora que der um sucesso, é porque realmente o teu aplicativo já está funcionando e você já pode testá-lo no emulador, né? Vamos esperar um pouco, que ele está alternando. Lá, repare que o start do emulador é como se fosse realmente um dispositivo, né, um celular, um smartphone Android. Ele vai fazer todo o processo de inicialização. Então, por isso que realmente ele demora um pouco. Bom, enquanto isso, vamos voltar aqui no projeto. Vamos fazer algumas alterações, né?
Nesse exemplo que ele cita inicialmente, ele está feito com XML, e o nosso próximo passo agora será executá-lo, né, criando um código Java aqui, e não vamos mais utilizar esse XML nessa primeira tratativa. Né? Vamos aguardar mais um pouquinho.